Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma curiosidade teológica, bíblica, para nós que estudamos a Bíblia, para nós que gostamos, amamos, adoramos a palavra do Senhor. Você sabia que foi encontrado um pequeno fragmento, um papiro, escrito em grego, que preserva partes do capítulo 18 do Evangelho de João? Esse papiro foi comprado no Egito em 1920 e por boa parte do tempo ele acabou passando despercebido. E nesse papiro existe partes do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 31 e 33 de um lado, 37 e 38 do outro. Ou seja, ele registra uma parte do interrogatório de Jesus diante de Pilatos. E tem algo muito interessante nesse papiro. Porque nesse fragmento aparecem palavras relacionadas ao diálogo, como "Tu és o rei dos judeus?" E mais adiante a declaração de Jesus sobre a verdade e a pergunta de Pilatos, onde ele diz que é a verdade. Isso significa que nós temos um manuscrito físico contendo justamente esse trecho do Evangelho de João, o que para nós cristãos é uma das partes mais importantes do Novo Testamento, quando Jesus foi levado preso, foi apresentado a Pilatos, foi interrogado por Pilatos, Pilatos lavou as suas mãos e foi entregue aos fariseus. Meu Deus, que maravilha, que coisa linda quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender um pouco mais do Evangelho que a gente tanto prega. Nesse papiro que foi encontrado, ele nos prova que o Evangelho de João já estava circulando em uma forma manuscrita antigamente, muito antes dos manuscritos medievais que muitas pessoas conhecem. Só que existe um fato que nós temos que considerar. Nós temos que considerar e entender que este, claro, não era o papiro, não era o manuscrito original feito pelo apóstolo João. Era uma cópia antiga, ou seja, apenas uma parte de uma cópia antiga, um pequeno fragmento. Mas a gente começa a entender que perfeito é e como atravessou gerações, né? O Evangelho, como nos impacta até hoje. E tão interessante as partes que nós encontramos, né? Esse João, capítulo 18, versículo 31 e 33, e João 18, 37 ao 38. Faça a leitura, depois medite neste versículo hoje. Que Deus possa visitar cada um de vocês, que vocês possam ter uma quarta-feira maravilhosa, cheia da presença do Senhor. Fiquem todos com Deus e hoje é isso aí. Hoje é só conhecimento para cada um de nós, para que nós possamos ter embasamento, para que nós possamos conhecer melhor o Evangelho que nós defendemos e que nós pregamos. Dele é o poder, a glória e a honra para todo e sempre. Amém.